Boa noite a todos. É muito difícil falar em desapego, porque é algo que a gente ainda convive no dia a dia. E muito de nós, ainda nós não estamos dispostos a se libertar de muita coisa. Bom, no tema de hoje, eu me baseei no livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Quem quiser tem na livraria. Tem um capítulo falando de desapego. Também um Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Ave Cristo, por Emmanuel, o Espírito, psicografia de Chico Xavier. Inclusive, esse Ave Cristo também tem na livraria embaixo. Ele fala de uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes. Na época, ele estava encarnado como o Quinto Varro. É difícil falar em desapego, porque nós não estamos prontos, dispostos a isso. E hoje em dia, quando a gente fala em desapego, a gente pensa que a frase que a gente ouve muito é: o que eu ganho com isso? O que significa isso? É que a sociedade, existe uma troca de interesses, não só na parte profissional, mas também na parte familiar e social. Então, quando a gente pensa que para se fazer algo, tem que se ganhar algo em troca, significa que a gente não está disposto a abrir mão de alguma coisa. Se você não está disposto a abrir mão, você tem que se questionar o que lhe apega àquilo. No Livro dos Espíritos, na questão 716, exatamente no item supérfluos e necessário, Kardec questiona: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? E a resposta da espiritualidade superior é: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Aí a gente tem de refletir sobre isso. E continua: por meio da organização que ele deu à natureza, lhe traçou sim o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. 2 pontos para a gente questionar. Primeiro, o homem é insaciável. Segundo, criamos necessidades que não são reais. Que tipo de necessidade é essa? Que se fala aqui a espiritualidade superior. Que tipo de necessidade não é real? Porque para mim uma necessidade é algo que eu preciso. E por que não é real? Porque a gente esquece que a vida material passa. E nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. Se somos imortais, essa vida agora material não é é a cópia da vida espiritual. O que significa que, se você não está disposto a abrir mão de algo material, é porque você ainda está apegado a algo que é passageiro. É a questão da impermanência. Depois vocês trabalham e reflitam sobre isso. Tudo passa. E é isso que é preciso estar no nosso consciente, no nosso campo mental. Quando você tem na consciência que sua vida pode mudar a qualquer momento, alguma coisa pode mudar na sua vida, você se prepara ou vai estar mais preparado para uma situação. Por exemplo, você tem um emprego, mas a empresa onde você trabalha vai precisar liberar, demitir algumas pessoas por contenção de despesa. O que você faz? Você pode pensar assim: bom, eu vou ser demitido mesmo, para que trabalhar? Ou seja, você não está preparado para a mudança. Então, você parte para o mais fácil. Me rebelar, ser um mau funcionário. Eu vou embora mesmo, para que eu vou trabalhar? O que significa isso? Que a sua consciência, a sua maturidade, espiritual não está evoluída. Você não chegou ainda no patamar de, no momento que você tem de mudar, você continuar equilibrado. Existe uma metáfora budista, porque o desapego é um dos mais importantes ensinamentos budistas, que diz assim, é uma coisa interessante, porque a gente só pensa em algo que a gente agarre.
quando a gente agarra, a gente consegue segurar. E essa metáfora budista diz o seguinte, eu vou aproveitar esse papelzinho aqui, ele diz o seguinte, pegue o seu objetivo na mão, ou seu ideal, ou a pessoa, ou alguém, ou alguma coisa que você quer segurar. E você coloca esse objetivo nesta mão e depois você relaxa. Quando você relaxa, você perde aquilo. Mas quando você muda a sua posição, ou seja, o seu ideal, alguém, um objeto, uma pessoa, algo que significa algo para você, que você muda de posição, mesmo segurando e você relaxando os seus dedos, aquele algo ainda continua na sua mão. Então, essa reflexão é exatamente para a gente trabalhar que tipo de desapego nós temos que ter. Qual é o tipo de desapego e qual é o apego que eu tenho às coisas? O apego, é interessante se falar nisso, porque há muita coisa difícil, enquanto nós, encarnados, que temos que superar. O apego é algo muito difícil, porque o apego é um sentimento. E a gente traz esse sentimento de outras vidas. E esse sentimento está em nós. Então, o que é que ocorre? Às vezes, até a gente se apega a um sapato velho. A gente se acostuma no pisar. E na hora que tem de mudar o sapato, não consegue, é um desconforto. Então, a gente se apega a tudo. E esse apego é difícil enquanto encarnado, porque é algo poderoso. É algo que você tem de tirar de si e soltar, como diz a metáfora budista. Toda vez que na sua vida você precise mudar, você tem de chegar ao ponto de equilíbrio e substituir as necessidades materiais pelas necessidades espirituais. Como é que eu faço isso? Em algum momento da sua vida, você vai ter que abandonar tudo. Tudo. Chega um momento na sua vida, do desencarne, que você não leva nada. Nem uma maletinha. Nós, mulheres que adoramos, não largamos a nossa bolsa, vamos ter que deixar a bolsa de lado. Nós vamos ter nossa agenda e vamos cancelar nossos compromissos. Você não fica com nada. Você perde tudo. A questão do desencarne não está na dificuldade de desencarnar, porque é uma crise. A gente sabe que é uma perturbação, porque a gente sai do corpo físico e vai para o mundo espiritual, que é a pátria. Mas o mais difícil da desencarnação é o apego. Porque você tem que deixar a sua família, vai ter que deixar seu filho, seu marido, sua casa, onde você dorme, seu cantinho. Vai ter que cancelar todos os seus compromissos. Ah, mas acontece que eu tenho muita coisa por fazer, me dê mais uma semana. Cancela. E foi isso que experimentou Paulo, Saulo de Tarso, o apóstolo. Ele experimentou o desapego total da sua vida que levava. Saulo de Tarso, aquele homem forte, doutor da lei, inteligente, caráter íntegro, ele defendia o judaísmo, sua religião, com a maior força, com toda a força que tinha. Ele perseguia todos os cristãos. Ele queria acabar com a seita do Nazareno. E o que foi que ocorreu? Ele teria que ir para Damasco para terminar, para acabar com uma célula muito forte dos seguidores de Jesus que estaria lá em Damasco. Lá se foi Paulo para Damasco. E ele foi com toda uma comitiva, porque ele queria terminar com a seita do Nazareno. Porque todos que estavam contra ele, contra Paulo, contra o judaísmo, todos que estavam contra eram torturados, mortos, porque ele não admitia que aqueles que seguiam o Nazareno, o Jesus, deixasse para trás as antigas tradições da sua religião, o judaísmo. E ele, orgulhoso, forte, não concebia a ideia daqueles seguidores do Cristo abandonar o judaísmo. Ele, inclusive, diz nos livros por Emmanuel, Espírito, que o próprio Paulo ficava impressionado com a forma com que
os seguidores de Cristo morriam, sem reclamar, sem brigar, sem se queixar. Eles doavam a sua vida, uma atitude de desapego material completo, pelo Cristo. Então aquilo já trabalhava na cabeça dele como algo impossível. Que força é essa que eles têm, que dão a vida por esse Jesus? Eu preciso terminar com ele. E, a caminho de Damasco, montado a seu cavalo e com sua comitiva, às portas de Damasco, ele vê uma luz muito intensa. É como uma cortina se abrisse no céu. Mas a luz era tão intensa, porque na hora era meio-dia, o sol do deserto em Damasco, e mesmo assim aquela luz era mais intensa do que a luz do sol do meio-dia. Ele ficou aturdido, caiu do cavalo. E quando ele conseguiu ver algo, o que era aquela luz, ele viu um homem com a túnica com pontos de luminosidade. Algo nele parecia não resistir. Parecia que aquele homem orgulhoso não conseguiria voltar a ser o que era. Mas ele ainda questiona, porque ele ouve aquela voz inesquecível que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ainda pergunta: quem és tu? E aí ouve a resposta: eu sou Jesus. Naquela hora, Paulo sabe que não tinha mais volta para ele. Ele não ia ser mais o mesmo, porque ele tinha certeza que aquele era o Messias prometido. Ele sabia que dali em diante, ele não teria mais sinédrio, não teria mais a família, não teria mais a posição social, não tinha volta. Tamanha convicção dele disso, que ele pergunta para o Cristo: que queres que eu faça? Agora imagine um homem doutor da lei, como era Paulo. Quem quiser saber mais sobre a personalidade de Paulo, lê o livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Tem lá embaixo também, fui olhar, tem, vale a pena. Passagens nesse livro você vai chorar, mas você vai conseguir, através das palavras de Emmanuel, entender o que Paulo passou naquele momento do encontro com Jesus. É como se Paulo tivesse uma encarnação na sua própria encarnação. Porque não era mais Saulo, a partir dali ele era Paulo. E todo o passado dele se foi, não tem mais volta. Era o momento do desapego de tudo na vida de Paulo. É isso que Jesus quer de nós, porque Jesus convidou Paulo de uma forma direta. Mas Jesus faz esse apelo para a gente todos os dias. A forma é diferente, mas o apelo é o mesmo. Quando a gente vê a história de Zaqueu, porque quando a gente fala de Paulo, a gente pensa no Paulo se entregando para Jesus e deixando tudo para trás. Zaqueu era rico, cobrador de impostos. E o cobrador de impostos é o homem mais odiado que existia. Ele morava numa casa suntuosa. A vida dele e a ambição dele era cada vez ter mais. Mas, na própria psicografia de Emmanuel, lá em Primícias do Reino, de Emmanuel não, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo, vocês vão ver que dentro do coração de Zaqueu já existia a busca de algo que ele não sabia o que era, mas algo além das posses materiais. Kardec diz que quando a gente encarna rico, com muitas posses materiais, apesar de ser maravilhoso, ser como um jardim, esse jardim pode nos desvirtuar, pode nos tirar do caminho correto, se nós formos espíritos invigilantes. Não que o dinheiro, que as posses materiais não possam trazer consequências boas, mas quando você é invigilante, trata a riqueza de uma forma inadequada, você vai ter que dar conta disso. A casa dele, de Zaqueu,
era suntuosa. Mas quem era proprietário daquela casa? Deus. Por que é tão difícil nascer rico, ser rico e ainda continuar no bom caminho? Porque as posses materiais nos tiram do caminho exatamente quando a gente esquece das necessidades espirituais. Esquecer das necessidades espirituais e não substituir pelas necessidades materiais. O nosso trabalho em cada encarnação é substituir as necessidades materiais por necessidades espirituais. Às vezes, frequentemente, a gente só faz isso no final da vida. Que a gente começa a elaborar que está chegando a hora e que nada daquilo mais vale a pena. É bom ter. Aliás, Jesus não condena a riqueza. Condena a riqueza que está lá guardada nos cofres do egoísmo. Condena a riqueza que não traz progresso. Condena a riqueza que só traz benefício para o próprio e não para o outro. Porque graças à riqueza de muitos, essa casa foi construída. Essa casa foi construída com doações, com posses materiais das pessoas que ajudaram a construir. Então, quando a gente tem a posse material e coloca em benefício do progresso, da construção e divide com o outro, a gente está entrando num bom caminho. Mas Zaqueu estava mais para cobrar um imposto. Mas ele estava trabalhando para o Império Romano e era aquele o trabalho dele. Ele tinha de cobrar imposto. Só que ele tinha um desejo secreto de conhecer Jesus. E, lá em Jericó, os romeiros passando disseram que Jesus estava chegando. Aliás, estava próximo da crucificação de Jesus, quando ele encontrou Zaqueu. E quando ele Zaqueu soube, através dos romeiros, que o Galileu estava chegando a Jericó, ele fechou o estabelecimento dele e correu para a multidão para ver Jesus. Diz as Escrituras que ele era de estatura baixa. O que é que ele fez? Subiu numa árvore e ficou lá olhando os gestos de Jesus e queria escutar o que Jesus falava. Então, algo nele não era só cobrador de impostos. Ele queria ouvir o que Jesus estava comentando. Tanto que quando ele ficou em cima da árvore, que Jesus passa, o que é que acontece? Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desça depressa da árvore, que me convém estar na sua casa hoje. Agora imagine, você está próximo de Jesus e ele disse: vou ficar na sua casa hoje. Imagine a alegria de Zaqueu. As Escrituras diz: exaltava de alegria Zaqueu. E Jesus foi até a casa de Zaqueu, apesar de falarem, sempre existiam os críticos, né? Criticaram logo: vai almoçar e dormir na casa de um cobrador de impostos. Porque a vida de Zaqueu não era fácil. Raras pessoas conversavam com ele. A vida de rico não é muito fácil, principalmente cobrador de imposto. Então, ele também passava dificuldades. Uma vez sentado à mesa com Jesus, ele sentiu, foi uma experiência estranha. Algo nele alertou que ele não estava no caminho correto. Jesus não disse nada a ele: ó, você é cobrador, você... Nada. Jesus não comentou absolutamente nada da vida que ele levava. Mas ele, na presença do Cristo, ele sentiu que ele não estava no caminho correto. O que ele fez? Senhor, vou doar 50% dos meus bens para os pobres e vou indenizar o quádruplo a quem eu subtraí. Quem faria isso? Quem faria isso? Todos os seus bens, até porque a posição social dele, ali, mesmo sendo odiado, era uma posição tranquila, porque o império deu lá, toda Jericó era comandada por ele. Então ele tinha uma posição estável, e ele destruiu, ele desapegou de tudo, destruiu todo, entre aspas, destruir todo o patrimônio dele para dar aos pobres.
é uma nova vida para Zaqueu. Ele ainda depois, através da psicografia de Chico, o espírito Humberto de Campos, conversou com o espírito Zaqueu, e ele fala tudo que ele sentiu quando viu o Mestre Jesus. E como ele seguiu a vida depois que Jesus foi crucificado. Ele, inclusive, tentou seguir os apóstolos de Jesus, não conseguiu a princípio, e depois ele mesmo se encontrou com Paulo, apóstolo, e ele começou a ser um divulgador dos ensinamentos morais do Cristo. Mas Zaqueu também passou por um desapego. Ele passou por uma fase de mudança. E quando ele fez isso, ele em momento nenhum, ele desistiu ou pensou mais ou menos o que iria ser feito, como aquele moço rico. Deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu vou te seguir. E Jesus disse, deixa os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, ele não teve nenhum momento de dúvida de seguir Jesus e deixar todos os seus bens materiais. E é isso que a gente precisa. Porque, às vezes, a gente pensa que nós aqui na Terra não conseguimos fazer isso ainda. E não dá para fazer ainda. Muitos de nós não estamos prontos para isso. Às vezes, nós doamos alguma coisa, mas querendo muita coisa de volta. Olha, eu vou doar, mas eu só posso até tanto. Porque é assim que nós somos ainda. Mas, através da leitura da vida do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, a gente sabe, através da psicografia de Chico, e Emmanuel fala, que nas vidas anteriores de Dr. Bezerra de Menezes, ele já vem trabalhando na construção do reino de Deus para toda a humanidade nesse planeta Terra. Ele já vinha trabalhando, todas as virtudes do nosso patrono, o Dr. Bezerra de Menezes, já haviam sido trabalhados há milênios. Então, nós estamos nesse caminho. Por que precisamos trabalhar milênios? Porque a caridade, o desapego, as virtudes, só ficam em nós com repetição. Elas precisam começar a impregnar em nós, a ponto da gente fazer qualquer coisa com maior desapego. E não nem sentir que está fazendo. Dr. Bezerra de Menezes, ele foi médico, foi político, mas a vida dele era simples, de desapego e de humildade. Ele, como médico, ele dizia o seguinte, todo médico, hoje em dia, para ser médico, para se formar, no mínimo, uma mensalidade, uma parcela da faculdade é R$5.000, para você ser médico. Com certeza, na época dele, era proporcional, que não foi fácil. Só que, na época, os pais dele eram encarnados e ele tinha condições financeiras favoráveis. Ele não teve problema de dinheiro para estudar, de falta. Mas teve uma época que ele começou realmente a não ter mais nada, que ele doava tudo. Doou até seu anel de formatura. Quando a pessoa precisou, ele não tinha dinheiro para dar, tirou o anel de formatura e doou para que a pessoa pudesse comprar, se eu não me engano, para o enterro de um grande amigo. Mas olha só o que Dr. Bezerra fala sobre a medicina. Primeiro eu quero falar uma coisa interessante que Humberto de Campos comentou, o espírito Humberto de Campos, falando sobre a missão de Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz que a missão de Dr. Bezerra foi relatada pelo espírito Humberto de Campos e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu não sei se alguém já leu esse livro aqui. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vale a pena. É toda a história espiritual da nossa terra, do Brasil. Então, o próprio espírito Humberto de Campos diz que no mundo espiritual já se preparava a encarnação de Dr. Bezerra. E diz assim, descerás, falando com o Dr. Bezerra, né, o anjo Ismael. Eu vou comentando esses nomes, mas vocês só vão compreender a fundo quando lerem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olhe o planejamento reencarnatório de Dr. Bezerra. Descerás
as lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do cruzeiro, que é o Brasil, dirigindo-se para alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a sua dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da missão. Então, a missão de Dr. Bezerra de Menezes, nessa encarnação, porque agora ele trabalha no mundo espiritual, ele não encarnou desde 1900, quando ele desencarnou, ele está no mundo espiritual, trabalhando na área de medicina, mas ele veio encarnado para unificar o espiritismo. Ele foi por 2 vezes presidente da Federação Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, ele dizia o seguinte, enquanto médico: o médico verdadeiro, dizia Bezerra, não tem o direito de aceitar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito ou achar-se fatigado, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes. Político, sim, político. Mas que tipo de político foi Dr. Bezerra de Menezes lá na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro? Ele compreende a política da seguinte forma: a política, eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Então, a gente se imagina um médico que não atende uma pessoa no hospital porque o seu plantão terminou. Então, a gente vê tudo isso. A gente vai perceber que nós ainda não estamos prontos. Não é porque não prestamos, não é porque aquele médico está num grau inferior, ou a gente que vê ele fazer isso é melhor do que o outro. Não. Nós não estamos dispostos ainda. O que significa isso? Prontos, organizados. A gente ainda, por apego às coisas, a gente esquece que somos os seres da nossa essência, seres espirituais. E quando a gente faz isso, que a gente pensa em Dr. Bezerra, e que se acha muito longe, porque eu citei aqui Paulo, eu citei Zaqueu, e trouxe mais para próximo de nós, no século XX, o Dr. Bezerra, mas a gente ainda se encontra longe de fazer qualquer coisa parecida. Mas acontece que nós estamos a caminho. Há milênios, nós também já estamos nos preparando para ter melhores virtudes, para impregnar a virtude dentro de nós. No livro Os Prazeres da Alma, pelo Espírito de Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto, que também tem aí, ele fala sobre o desapego defensivo. Vamos ver se a gente se enquadra em alguma coisa dessa. Logo de início, no título, ele diz assim: não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonho, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é desapego defensivo, ou, é um nome horrível, é resignação neurótica. O desapego defensivo ou resignação neurótica, e não a virtude genuína. Então, o desapego defensivo é um mecanismo de fuga. Bom, eu ouvi tudo aquilo e agora eu quero me tornar uma pessoa desapegada. Como a gente não está pronto, a gente acha que desapego é ser frio, é não se importar, e isso não é desapego. Isso é desapego defensivo. O que é desapego defensivo, então? É eu não querer, é um mecanismo de fuga da realidade. Como assim?
Bom, eu percebo que algo, ou alguém, ou alguma ideia, algum objeto é muito significativo para mim. Só que eu tenho medo de me entregar, eu tenho medo de me apegar, e aí eu não amo com medo de amar. Eu não sinto nada com medo de sofrer. E aí ele pensa que ele, contendo o seu sentimento, está sendo desapegado. E isso não é desapego. Porque lá no fundo, você está colocando debaixo do tapete todo o seu sentimento contido. Então é algo imposto. O sujeito autoimpõe a não ter sentimentos por algo, por alguém. Ele mutila a sua vida adulta, ativa. Ou seja, em vez de você sentir, mas educar seu sentimento e controlar no equilíbrio, você prefere não se importar. Aí você toma aquela atitude, tem algo que você gosta, que significa para você, ou alguém, você fala assim, não me importo com isso não, eu não me importo. E se a gente vê o que significa importar, significa trazer para dentro, trazer para si. Então, quando eu digo eu não me importo, eu estou dizendo eu não quero trazer para mim, eu estou bloqueando as minhas sensações. Isso não é desapego, isso é sofrimento. Isso causa um trauma tamanho que lá na frente, por causa desse escapismo, você vai sofrer em dobro. Já ouviram falar que quem não quer sofrer, sofre mais? É fato, isso é fato. Então, quando a gente não quer esse desapego defensivo, a gente tem que ir para o desapego saudável. O desapego saudável não bloqueia o sentimento. O desapego saudável, ele faz com que você cresça, que você expanda a sua consciência. Mas como? Porque eu posso gostar de alguém e saber que aquilo pode não ser eterno. Muitos se apegam aos familiares, se apegam às pessoas e pensam que, uma vez não sendo assim, vai perder os laços de afetividade. E nós sabemos que, através das reencarnações, os laços de afetividade continuam. E eles se expandem, aumentam cada vez mais. Porque nós temos os afetos nos nossos nascer e renascer, no nascer e no morrer. As reencarnações trazem para nós, para a nossa convivência, afetos e desafetos. Ah, mas eu não sei o que aquela pessoa fez comigo. Sabe. Se você se perceber em contessência, você consegue identificar se aquilo é um afeto ou um desafeto. Às vezes nós queremos descobrir o passado. Quem foi aquela pessoa? Por que a gente tem um esquecimento? Só que a gente não pode descobrir, porque se a gente descobre, a gente ou vai ser humilhado, porque a gente vai ter consciência de quem eu fui, ou vai encontrar um inimigo que é seu filho, que é seu esposo, que foi sua mãe. Então você começa a ter você vai querer escapar daquela pessoa. Só que aquele afeto ou desafeto que está junto de você nessa encarnação, está exatamente que é o que você precisa. Você precisa trabalhar o desafeto. E a gente só trabalha o desafeto, porque muitas vezes, na última vez que eu estive aqui, o rapaz perguntou para mim, e se eu não gosto da pessoa, eu sou obrigado a gostar, eu sou obrigado a conviver? Eu fiz, olha, você pode querer fazer isso nessa ou na próxima encarnação, é uma opção sua. O certo é que, se você não convive bem com ele, que no caso era uma pessoa bem próxima dele, se você não convive bem com ele, você até pode, nessa encarnação, se você não está pronto, para você não criar mais débitos com ele, você pode até se afastar dele, mora em outro lugar, não tenha ódio e vá trabalhando a relação. Mas, com certeza, se não for nessa, vai ser na próxima. Nós não escapamos. Tudo que Deus nos dá, de talento, de coisas materiais, tudo que a gente já galgou nas vidas passadas, que a gente traz, é para trazer e multiplicar para algo melhor, e não para o pior. Então, se está junto de alguém que é um desafeto, que você ainda não consegue conviver com ele, para que não haja novos débitos, você pode ir aos poucos, mas um dia vai ter que se resolver.
Na questão do Zaqueu, eu achei interessante, porque às vezes a gente pensa assim, como é que eu posso substituir de imediato minhas necessidades materiais pelas necessidades espirituais? E a gente sabe que não é de uma hora para outra que se faz. Da mesma forma que hoje, Dr. Bezerra, no mundo espiritual, é o nosso exemplo, nós sabemos que nós não conseguimos substituir de forma rápida nada em nossa vida. Toda vez que você muda a sua personalidade da noite para o dia, você está se enganando. Agora, o que pode se acontecer é que você, aos poucos, você vai educando os seus sentimentos. Aos poucos, você vai trabalhando os seus vícios para se tornar virtudes. Esquece os egoísmos, esquece a raiva e vá trabalhando as virtudes. Além dos livros que eu comentei, exatamente que a Coben pediu que a gente estudasse para falar hoje, eu tenho um livro que não tem aí na livraria, mas é importante, que é exatamente algo de educar os sentimentos. Nós precisamos educar nossos sentimentos. Algo que traz raiva, você precisa estar educado, equilibrado para não reagir. É esse livro aqui, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. É também pelo Espírito Hamed e a psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. É um mineiro, se eu não me engano, Francisco. E esse livro, ele tem capítulos que ele faz com que você eduque o seu sentimento. Por que eu trouxe ele? Porque o tema de hoje do desapego, apesar de ser algo específico do desapego de algo, ele é um sentimento. Então, esse sentimento tem de ser trabalhado. E se você não educa seus sentimentos, você vai o tempo todo ter que pedir desculpa, ou ao outro ou a si. E aí eu deixei uma parte aqui interessante desse livro, que é exatamente na questão de educar os sentimentos, é primeiro a gente reconhecer o sentimento. Porque quando eu sinto raiva, eu digo, o que é isso? Aí eu tenho de educar isso, mas eu só consigo educar se eu sei o que é. Eu só consigo me educar se eu sei onde é que eu estou errando. Quando a gente acha que não erra, que não se equivoca, você não vai crescer nunca. Porque você só conserta o erro quando você sabe que errou. Assume que errou. Então, aqui, Hamed fala o seguinte, há inúmeras sensações, tanto que ele educa os sentimentos trabalhando a sensação. Só que a sensação é um sentimento ainda não trabalhado. Não é um sentimento nobre. Mas ele, quando junta um sentimento nobre com uma sensação, ele vai dar outra coisa. Então, toda vez que vocês sentirem essa sensação, vocês vão perceber o que é que vocês têm de trabalhar. Há inúmeras sensações emocionais. Eis algumas nuances e variações do nosso sentir. É coisa de matemático. Aí diz assim, tristeza mais amor, igual a saudade. Então, quando você sente a saudade, você identifica tristeza, mas identifica amor. Você aí vai ou não ter uma saudade equilibrada? Porque tem um amor no meio. Tristeza mais raiva é igual a mágoa ou irritação. Alegria. Aí, quando você pensa na mágoa, e eu sou muito ruim, gente, ainda mais que a gente, quando é espírita, a gente fica se martirizando, né? Quer ser sempre santo antes de ser humano. Mas quando você tem mágoa, você tem algo que é a tristeza. Não é só raiva, é a tristeza. Aí você vai trabalhar essa sua tristeza, o lado bom. Por que eu estou triste? Alegria mais amor é ânimo. Então, se você está desanimado, está faltando amor ou está faltando alegria. Sempre é o amor, né? Alegria mais medo é igual a quê? Vamos ver se alguém sabe. Alegria mais medo. Você sente alegre, mas tem medo. Insegurança. Euforia. Insegurança. Né? Eu estou alegre, mas estou com medo. Olha, às vezes a gente fala assim, eu estou tão feliz que nem mexa mais, tá bom assim. Não mexe não, porque se mexer, tá bom assim. Não quer mexer, tem medo de perder aqueles momentos felizes. Ou então diz assim, o negócio está tão bom, é capaz de amanhã piorar tudo.
Disse assim, sorte no jogo, azar no amor. Pensa logo nas contradições, porque a gente tem medo, inseguro que somos. Medo e raiva dá o quê? Estou com medo e estou com raiva. É depressão, desânimo. Eu só acertei 4, viu, gente? Eu fiz uma prova comigo, só acertei 4. Medo e raiva dá depressão, desânimo. Ou seja, você está com raiva e esse cara não presta. Você vê um cara depressivo, porque a depressão é a não aceitação da realidade. É a doença do século. Não aceitação da realidade. Não aceita aquilo, então ele se deprime. Por que se deprime? O cara é doença de rico, gente. Só que essa pessoa, se a gente não vê só a raiva dele, a gente vai ver, essa pessoa tem medo. Aí você acolhe ou não acolhe alguém que tem medo? Você está vendo uma pessoa desanimada. Aquela pessoa está ali porque está numa situação cômoda. Mas não é, a pessoa tem medo. Aí você vai e acolhe. Medo mais tristeza. Tristeza e medo. Dá o quê? Essa também eu errei. Solidão. Hamed diz que é solidão. Medo e tristeza. Então, quando vê a pessoa que tem solidão, porque a gente critica todo mundo, né? Tem solidão, mas também o cara é avarento. Mas o cara é isso, o cara é aquilo. O cara não se dá bem com ninguém. Ele tem que ficar lá sozinho mesmo, tem que sentir solidão. Nem assim que a gente faz? Mas quando vê alguém com solidão, você vai dizer, ele está com solidão, é medo mais tristeza. Duas coisas que ele precisa de ajuda. Ele está triste, gente. Medo, essa aí é fácil, eu acertei. Você tem medo e tem alegria. Aí você está alegre, mas tem medo. Vergonha. Vergonha, aí você vê a pessoa que tem vergonha, né? Envergonhada daquele negócio. Que pessoa mais caipira. Ele é alegre, só que ele tem medo da alegria. Aí ele fica envergonhado. Ele não quer ser alegre, que ele fica assim meio, sei lá, vão dizer que eu estou muito alegre, e de repente não é bem assim, nem sei se eu sou alegre mesmo. Amor e medo. Isso é fácil. Amor e medo. Vocês têm de acertar algum. Senão eu vou botar vocês no grupo de estudo. Amor e medo. Amo, mas tenho medo. Eu sou o quê? Ciumento. É ciúme. Aí você diz, aquela pessoa é ciumenta. Eu vou encher o saco de outra, minha filha. Ama. Aquela pessoa ama. Mas tem medo. Não é? Não sei porquê, mas tem medo. Amor e raiva. Aí é fácil, eu acertei esse. Amor e raiva. Eu tenho amor, mas estou com raiva. Quando a gente está com raiva, a gente faz o quê? Principalmente espírita. Espírita se vinga. A gente diz assim, deixa ele, não tem importância não, deixa na próxima encarnação. A gente joga para a próxima, a gente é vingativo. Na próxima encarnação ele vai ver o que é bom para todos. Deixa ele desencarnar para ele ver. A gente faz logo isso, espírita é essa mania. Então, amor e raiva é vingança. Aí o cara está se vingando de outro. Mas tem amor no meio. Mas o cara matou a mulher, diz que foi por amor. É a forma dele achar que é amor. Está errado, está. Mas eu não sei que laços uniam esses dois espíritos para isso acontecer. Joana de Ângeles diz que tem encarnado muito os povos que foram da época dos bárbaros. Então, às vezes, o cara mata e ainda corta os pedaços, que é daquela época. Tiveram oportunidade de reencarnar. E aqueles dois eram inimigos, estão aí se trabalhando. Só faltam 2, para ver se alguém acerta. Medo e orgulho, isso é difícil, eu não acertei esse. Medo e orgulho. Eu achei muito estranho, mas como o Hamed é um espírito evoluído, medo e orgulho é timidez. Timidez. Aí você vê o cara tímido. Primeiro que eu tenho palestrante que diz que é tímido. Se ele fosse tímido mesmo, ele nem dizia que era tímido, que o tímido fica calado, nem abre a boca. Então, é medo e orgulho. Olha só, eu sou tímido. Mentira. É orgulhoso, tem medo de errar na frente dos outros. Eu já fui tímida.
Eu tinha um medo, quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha um medo de falar bobagem. Hoje eu fico mais tranquila falando bobagem, porque eu já estou acabando, não estou tão orgulhosa. Depois eu falo, meu Deus, está vendo aí? Não estudou, falou bobagem. Então, o último, vamos ver se vocês conseguem, é difícil isso. Raiva e orgulho. Eu tenho raiva de alguém e sou orgulhosa. Aí o que eu faço com aquela pessoa? Desprezo. Então, raiva com orgulho é desprezo. Então, quando alguém está desprezando alguém, você tem de trabalhar com a pessoa. Gente, aquela pessoa está com raiva. E aquela pessoa é uma pessoa orgulhosa. Vocês repararam que toda vez que tem orgulho, parece que no nível da escala evolutiva, o sentimento vai lá para baixo? Toda vez que tem orgulho, o sentimento vai lá para baixo. Toda vez que tem amor, fica um pouquinho assim, meio no meio. A gente consegue equilibrar. Então, a proposta de hoje à noite, vocês leram esse livro todo que eu comentei, obviamente, tá? Principalmente Paulo Estevão, que é dessa largura, dessa grossura assim, maravilhoso. Quem não chorar, eu acho, duvido que não vai chorar lendo aquele livro. Mas a proposta de hoje, que eu deixo para vocês, é educação do sentimento. E que o Mestre Jesus nos abençoe.